Eu quero a aprovação de Deus. A palavra de Deus, sabe o que ela diz? Você está preocupado com a aprovação do teu pastor? É? Vem cá. É Bíblia, irmão. Aqui. Abre a tua Bíblia aí. Carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Versículo 15. Tem muitos que estão mais preocupados com a aprovação do pastor, né? Com a aprovação da igreja. Mas olha o que a palavra nos ensina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te como obreiro aprovado a Deus. E eu só posso ser aprovado a Deus, por Deus, se eu me manter na palavra dele, fiel, praticante, pregando e denunciando o erro. Aí eu tô aprovado por Deus. Eu posso estar reprovado pelos homens dentro das igrejas, mas eu não estou preocupado com a aprovação de homens, nem de igreja. Eu estou preocupado com a aprovação de Deus, a quem eu estou sendo igreja, membro da igreja dele. É a aprovação dele, não de igreja de homem. E eu procuro estar aprovado diante de Deus, manejando bem a palavra dele. O que eu manejo é a palavra dele. Não é doutrina de igreja, de pastor, de papa, de padre. O que eu trabalho aqui, o conceito, o combate, a refutação, eu uso a palavra. A verdade do evangelho. Se preocupa, meu irmão. Está aprovado diante de Deus. Não, tem que ter a aprovação do pastor para ser obreiro, para ser diácono, para ser ministro, para ser... Então, teu galardão tu já recebeste. Tu estás servindo a teu Senhor. Eu procuro ser aprovado por Deus. É Ele que estabelece na minha vida as condições. É Ele que me consagra, é Ele que me redime, é Ele que me separa, é Ele que me vocaciona, é Ele que me envia, é Ele que me dá coragem e ousadia, é Ele que me dá a graça para ministrar a palavra dEle. É Ele quem me salva, porque Ele é meu Salvador. É nele o lugar que eu devo estar, que é a rocha, que é o porto seguro, aonde a minha alma está segura diante de qualquer situação. Não vai estar à deriva. A minha alma está segura em Cristo, que é a rocha firme da minha vida com Deus. E da sua também. Agora, onde você está edificando a sua casa? Onde você está edificando a sua vida com Deus? Dá uma lidinha lá em Mateus 7, 23 e 24. E que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira ficou comigo até agora. Se Jesus voltasse hoje, era crucificado do mesmo jeito pelos religiosos. Com certeza, isso é realidade, isso é verdade, irmão Edinaldo Nogueira. Se Jesus estivesse hoje na terra como homem, pregando o evangelho que ele veio pregar, que ele pregou lá em Israel, na vinda dele, ele seria mais perseguido, ele sofreria mais do que lá. Se Jesus voltasse, estivesse hoje como homem aqui na terra, pregando a verdade do evangelho, ele não tinha liberdade no púlpito das igrejas universal do reino de Deus, porque ele iria reprovar tudo que a igreja universal ensina. Ele não tinha liberdade nas igrejas assembleias de Deus, seja qual for o ministério, porque ele iria reprovar todo aquele sistema denominacional, institucional, hierarquia, de domínio, de soberania sobre o povo. Jesus ia reprovar todos os ensinos dentro das igrejas evangélicas. Jesus ia reprovar. Ele ia reprovar. Ele nem entraria na Adventista do sétimo dia. A Igreja Cristã Congregacional do Brasil. A Igreja do Véu. Igreja não sei de que. É tanta igreja, irmão. É tanto nome de igreja. Igreja do amor.
igreja do fogo, igreja do cuspe de Cristo, igreja do reteté, igreja do prá, igreja da purificação, igreja não sei de quê. Quando você vai lá dentro, você não vê uma grama da instrução do Evangelho. É só movimento, filosofia, sermão moralístico de santidade, sermão de usos e costumes, é só isso. Não tem ensinamento. Igreja de Deus. Irmãos, para com esse negócio de igreja de Deus. Igreja de Deus não é uma instituição. Coloca outro nome, irmão. Mas o povo faz questão de botar Igreja de Deus, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja de Deus. Por quê? Porque é um meio de enganar o simples. Para onde ele vai. Não, porque ali é de Deus. Está entendendo? Mas deixa isso para lá. Que a gente apenas prega, não força ninguém a nada. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Quando Deus enviou o profeta o profeta Jeremias, para cumprir uma função importante, advertindo o povo de Deus, o povo de Judá, Deus disse a Jeremias: Jeremias, esse povo vai investir contra ti, mas eles não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo, Jeremias, para te livrar. Mas esse povo vai investir contra a tua vida. Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, prega para esse povo, eles não vão te dar ouvido, mas tu prega, porque são casa rebelde, que ouçam ou que deixem de ouvir. Prega a minha palavra, porque ela vai se cumprir. Você crendo ou não, o que vai se cumprir é a verdade de Deus, a palavra. E bem-aventurado é quem está crendo, se conduzindo por ela. Então, meu irmão, nós temos só que pregar. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura em todo lugar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Olha o que Jesus vai dizer. Que a nossa responsabilidade é pregar. Quem ouve é quem decide se crê para ser salvo ou se não crê e continuar condenado. Porém, é o homem que toma a decisão, que pode mudar o seu destino em relação a Deus para a eternidade. Porém, essa responsabilidade é do homem. Não adianta vir com doutrina maldita da predestinação, fatalista e incondicional, dizendo que Deus que determinou um para o céu e para o inferno, que Deus já escolheu o salvo e o perdido. Não venha não, essa doutrina não é de Cristo. É demoníaca. Não importa quem é o pastor que está pregando. Se é Nicodemo, se é o pastor da igreja batista, da igreja assembleia, não sei. Não importa, a verdade não é pastor nem igreja. Nem teólogo, nem doutor, nem bacharel. A verdade é Jesus. Nós temos que guardar a doutrina de Cristo. É isso que nos conduz na salvação. Paulo vai dizer a Timóteo 4,16, 1 Timóteo, cuida de ti e da doutrina de Cristo, Timóteo. Fazendo isso te salvarás. Não é doutrina de A, B, C, D, E, F, G, H, nem de homem, nem de igreja, não. Jesus não ensinou essa ideia para ninguém, não. Jesus disse: quem crê em mim será salvo. Não é quem o Pai escolheu para ser salvo. Aí não, mas tem um texto lá que Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai que enviou não trouxer. É um texto que eles aplicam errado. Eles pegam esse texto isolado e ignoram todos os demais textos que dentro de uma exegese nós vamos entender a verdade da salvação, que é decisão do homem diante do que Deus oferece a ele. É a decisão do homem. O homem é responsável pelo seu destino eterno, porque a palavra de Deus vai dizer, Romanos 14, 12, cada um de nós dará conta de si a Deus. A palavra vai dizer, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que é dever de todo homem temer a Deus e guardar seus mandamentos. Não é Deus que força, é o homem que tem que temer a Deus e guardar os mandamentos. É o que está escrito lá em Salmos, capítulo 25, versículo 12 e o versículo 8. Salmos, capítulo 25, versículo 12 e 8. Deus orienta o pecador o caminho que ele deve escolher.
Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve andar. Não é Deus que chama ninguém a pulso. Não é Deus que usa da soberania dele para determinar quem é salvo, quem é perdido. Deus, ele na soberania dele, ele aplicará o juízo. E na soberania dele, ele estabeleceu o meio de salvação. Na soberania dele, ele deu ao homem o direito de escolha. É o que está escrito lá em Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. Que Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira todos os que não receberam o amor da verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na mentira, por isso que serão condenados, porque não aceitaram a verdade para se salvar. Jesus disse lá em João 3, 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus disse lá em João 5, 24, quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crer não é quem Deus escolheu e determinou para ser salvo. Isso é uma doutrina herética, irmão. Um homem muito sábio, conhecido, público no meio evangélico, o pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernando Dias Lopes, prega isso, irmão. Eu quando vejo esses homens pregando isso, irmão, é a linha doutrinária do sistema que eles seguem. É por isso que eu digo, eles pregam a verdade? Pregam. Mas misturam a mentira na verdade. É aí que nós devemos ter cuidado, para não ser levado pelos homens. Nós temos que observar a doutrina de Cristo. E se eles não trazem a doutrina de Cristo, não sigais. Não tenha Deus. Essa doutrina não é de Cristo, irmão. Doutrina da predestinação fatalista, incondicional, aonde ensina que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno, é uma doutrina de demônios, que faz você desprezar o sacrifício de Cristo. Então não tinha nenhum resultado, nenhum valor, nenhuma ideia. Para que Deus mandou Jesus? Se Deus já tinha escolhido o que vai para o inferno e o que vai para o céu. Não tinha lógica nenhuma de Jesus vir à terra. Jesus disse, eu vim salvar. Os perdidos não foram os salvos, os escolhidos. Jesus disse, eu vim buscar e salvar. O amor de Deus não foi para os escolhidos. João 3,16. Deus amou o mundo, toda a humanidade. Olha a condição da salvação, do amor de Deus para o homem, para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. O amor de Deus fez ele abrir a porta para quem entrar por ela. Ele não força ninguém a entrar, é para quem crê. Não tinha lógica isso. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. É para todos, não é para os salvos que Deus determinou. Essa doutrina não existe na verdade do Evangelho. É uma doutrina de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer. Mas ele não é soberano? Por que não se salva a todos? Se ele quer que todos se salvem, por que não se salvam todos? Porque salvação é para quem crer, é para quem entra pela porta, é para quem anda no caminho e vai até o fim. Salvação é para aquele que entra pela porta e anda no caminho e vai até o fim. Jesus vai dizer, Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo, não é aquele que é predestinado. Então, essa doutrina da predestinação fatalista incondicional é doutrina de demônio. Saia dela. Não condiz com a verdade do Evangelho. Tem texto que fala de predestinação, mas não dentro dessa interpretação que esses pastores pregam, da predestinação fatalista. Tem nada a ver. Tá certo? Vai examinar as Escrituras, peça a direção de Deus, que o Espírito Santo te dê entendimento da palavra que você vai ler, para você não ter a interpretação dos pastores, dos homens falsificadores da palavra. Eles pregam a palavra, a verdade pregam, mas misturam com a mentira. Eles adicionam, eles subtraem, eles manipulam a verdade, deturpam a verdade do Evangelho. Porém, meus amados irmãos, aqui você é esclarecido com a verdade que liberta. Amém? Deus abençoe a todos
e que essa ministração possa ser de grande utilidade para lhe levar o esclarecimento, para o entendimento da vida com Deus, para que você conheça a verdade e seja liberto de todo engano e de mentira que você está sendo conduzido e formado dentro do sistema religioso. Amém? Fiquem na paz. A paz do Senhor, meu irmão Adinaldo Nogueira, e para todos os amigos aí do sítio de Olho de Águas, sua família também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.